Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Bom, eu acredito que todos vocês têm escutado falar sobre inteligência artificial em todos os lugares possíveis atualmente. E muito tem me impressionado a quantidade de pessoas que não são da área de tecnologia, que nunca estudaram algo a respeito, falando sobre o tema e distribuindo fake news à torta e à direita, com discursos super sensacionalistas e catastróficos, ou tentando vender alguma coisa que está muito longe da realidade. Daí me veio a ideia de fazer um vídeo o mais acessível possível para dar uma visão geral sobre esse tema e para oferecer uma base de conhecimento que vocês podem utilizar para filtrar o conteúdo de outras fontes, principalmente o conteúdo que é gerado no TikTok, Instagram e por outros YouTubers. Começando pelo começo. O que é inteligência artificial? Bom, ela é um campo da computação focado em criar programas capazes de realizar tarefas que normalmente precisam de um tipo de inteligência humana. Mas por que está tão falado agora, né? Primeira bomba do vídeo. Esses programas eles já existem há bastante tempo, porém nunca foram muito acessíveis a nós, ou então não eram também divertidos de usar por conta do comportamento robótico. Um exemplo disso, né? Quem nunca falou com aqueles atendentes de operadora de telefone terríveis e que nunca entendiam o que a gente queria dizer? Esses novos programas são muito mais eficazes na comunicação graças a uma coisa chamada linguagem natural, que é a capacidade humana de se expressar de maneira escrita ou falada com eficiência. Por conta dessa evolução, nós podemos interagir com esses programas usando gírias, palavras informais, formais, e a IA vai reconhecer todas essas nuances e vai conseguir se adaptar a discursos para formatos mais simples ou mais curtos ao interagir com a gente. Na prática, você pode simplesmente escolher falar com um parça ou com um professor universitário, por exemplo, sobre vários assuntos diferentes. O segundo motivo que fez com que a IA ficasse falada é por conta da variedade de dados e tarefas que elas podem acessar e fazer recentemente. Tem IAs especializadas em editar vídeos, imagens, corrigir textos, remixar músicas e várias outras atividades. Todas elas bebendo das vantagens da linguagem natural para tornar a interação com o agente simples e acessível. Tá, já falei bastante sobre o que é uma IA e do que elas são capazes atualmente. Agora, para deixar mais palpável, vou separar as IAs em 4 grupos, como é, não é, e o que elas fazem e o que elas não podem fazer. Começando pelo o que não é uma IA. Apesar de serem capazes de simular comportamentos inteligentes, a IA atual, ou as IAs atuais, elas não são capazes de possuir consciência, emoções ou intenções como os seres humanos. Ela é projetada para executar tarefas específicas, mas não tem sentimentos ou pensamentos próprios. Segundo ponto, a IA não é infalível e ela pode cometer erros graves. Dependendo dos dados fornecidos e da qualidade da programação da IA, se houver dados enviesados ou uma programação mal projetada, os resultados da IA podem ser errados ou tendenciosos. Portanto, não assuma que tudo que sua ferramenta favorita de IA diz é uma verdade absoluta. Beleza? Terceiro ponto. Embora a IA não seja capaz de automatizar muitas tarefas e melhorar a eficiência em várias áreas, ela não é capaz de substituir completamente os seres humanos. Habilidades humanas como criatividade, intuição, empatia e ética continuam sendo aspectos importantes que a IA não pode replicar completamente. Essas são as coisas que a IA não é. E agora, o que ela é? Ela é uma aplicação que usa técnicas diferentes de aprendizado de máquina para ensinar os computadores a reconhecerem padrões em grandes quantidades de dados. As IAs
são alimentadas com dados. E com o tempo, com o volume de dados que vai passando por elas, elas são capazes de identificar regularidades e fazer previsões com base nesses dados. Segunda coisa que a IA é capaz. Ela é capaz de processar e compreender a linguagem humana, permitindo tradução automática, análise de sentimentos em redes sociais, com muitas asteriscas aí, tá? Respostas automáticas em chatbots e muito mais. Agora eu vou entrar num campo do que a IA não faz. A IA é capaz de simular comportamentos inteligentes, mas não possui a capacidade de pensar como um ser humano. O pensamento humano, ele é complexo. Ela não tem emoções, ou intuições, ou até mesmo consciência própria, como eu já tinha dado ênfase antes. Outro fato, né, é ter criatividade original. Embora a IA possa gerar conteúdo como música, artes, textos, ela é limitada a combinar e reproduzir padrões a partir dos dados fornecidos. Ela não possui a originalidade e a criatividade exclusiva dos seres humanos. Ter compreensão, outro fato, né, que a IA também não consegue, é uma limitação, é ter compreensão contextual completa. A IA pode entender e processar a linguagem natural, mas ela ainda enfrenta vários desafios relacionados a compreender um contexto e as nuances da comunicação humana. Ela é muito boa, mas não é perfeita nisso. Ela pode ter dificuldade em entender, por exemplo, sarcasmo, metáfora e algumas outras ambiguidades. Algo importantíssimo para o ser humano e que influencia diretamente todas as nossas ações e pensamentos é o nosso sistema moral e ético. A IA é neutra em termos morais e éticos. Ela não tem a capacidade de tomar decisões baseadas em princípios éticos e requer orientação e supervisão humana para que seja usada de maneira adequada e responsável. Agora, o que a IA é capaz de fazer? Automação de tarefas repetitivas. A IA pode ser usada para automatizar tarefas rotineiras e repetitivas, como classificação de dados de celular, filtrar e-mails, adeus vários spams, processamento de documentos e muito mais. Isso ajuda a aumentar a eficiência e economizar tempo. Outra coisa que a IA pode fazer e é muito útil é na análise de dados de grandes volumes. A IA ela é capaz de analisar grandes conjuntos de dados de maneira mais rápida e precisa. Ela pode identificar padrões, tendências e insights ocultos que podem ser usados para tomada de decisão, desde coisas pequenas até coisas um pouco maiores. Outra coisa que é interessante usada, né, é com base nos dados coletados sobre preferência e histórico de usuário, a IA pode oferecer recomendações personalizadas, como produtos, músicas, filmes e artigos de interesse nosso, de maneira mais assertiva. Outra coisa muito legal é usar a IA em diagnósticos médicos, já que ela pode interpretar rapidamente exames, como raio-x, ressonância magnética, claro, auxiliada por médicos. Isso pode ser de grande valia na hora de detectar precocemente doenças. Dito tudo isso, vemos que a IA vem para fazer uma revolução nas nossas vidas, mas também apresenta riscos em relação a dados tendenciosos. Como nós, enquanto sociedade, vamos usar essas ferramentas e outros pontos que precisam ser discutidos. No próximo vídeo, eu vou falar mais a respeito dos riscos reais das IAs atualmente e também trazer uma série de ferramentas que eu tenho utilizado no meu dia a dia e que tem me ajudado muito a fazer coisas desde as mais simples, como planejar meu dia, até as mais complexas, como foi montar o roteiro desse vídeo e a edição dele. Valeu, até mais!